esse local, tá? Esse canal Chaos Thailand, eu não vou ficar mostrando os vídeos em si, porque eu não sei como que é a política dele ali por direitos autorais. Mas você tem um lugar na Tailândia ali, né? Que eu já mostrei aqui no canal, que você tem, tipo, lá tem essa mitologia das nagas, né? Que eram grandes criaturas em forma de serpente do passado, né? Espera só um pouquinho. Então, aí beleza, aqui você tem esses locais, e aqui em determinado lugar, aqui nessa montanha Fajaikat, né? Você vai ter essa... perto de... enfim, a montanha na verdade chama Buen Can, né? A gente vai ter ali essa espécie de... essa formação que parece uma serpente, né? Petrificada. Tá. Aqui, ó. Então o cara vai lá, ele chega nesse local aqui. Tá. Tá. Olha só. Olha que interessante isso daqui. Tá, isso aqui é só uma pedra. Beleza, mas eles lá mesmo, o povo não acredita que seja só uma pedra. Tá? Eles acreditam que isso aqui é uma criatura mitológica selada. Tá? Interessante, né? Você tem até essa formação aqui que é circular, né? Ela parece até um olho de cobra, né? Aqui, enfim, parece uma cobra gigantesca. E aí você tem um outro local ali que foi encontrado recentemente também, olha só, tá? Então o pessoal encontrou esse outro local aqui, ó. Isso aqui tá sendo mostrado no Instagram, da mesma região ali, é uma outra formação, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Então aqui, ó, a gente tá vendo essa... Deixa eu ver se consigo... Só um momento, tá, pessoal? Então aqui, ó, indígenas da comunidade rural no nordeste da Tailândia fizeram uma descoberta que está chamando a atenção de todo mundo. Uma formação rochosa que lembra uma cobra gigante. Tá? O formato da pedra é tão impressionante que muitos visitantes começaram a levantar teorias de que seria uma cobra petrificada ou algum sinal sobrenatural. Tá? Beleza. Então, rapidamente o local se tornou um ponto de peregrinação, oferendas, etc. E a gente tem na região conhecida como Naga Cave, que é a Naga, que são esses seres míticos do passado, em forma de cobra, né, que eram também adorados ali como divindades naquela região por aquele povo. Então aqui a gente tem mais um achado desses, né? Eu até queria aproveitar, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, porque vocês lembram do William, que é lá da Amazônia? Ele já participou de live comigo aqui, ele trabalha lá ele é agrimensor, né? E ele já mostrou pra gente achados ali no meio da floresta, de pedra mesmo, tá? Então eu vou tentar localizar aqui. Vamos lá. Só preciso achar aqui, tá? Eu sei que eu baixei, só que eu tenho que localizar aqui rapidamente. Pera aí. Um momento, tá, pessoal? É muita informação que eu guardo aqui, às vezes para achar uma coisa só, mas ele achou uma também na Amazônia que ele achou bem interessante lá e me enviou, tá?
Eu ia até mostrar num vídeo, mas se eu não conseguir achar agora, eu mostro num vídeo depois, tá? Aqui, achei. Ó, eu vou mostrar aqui. Ele encontrou esse aqui no Brasil. Tá? Eu não sei se vai estar saindo áudio. Tá? Eu não sei se está saindo áudio da. Enfim, tá? Mas ele mandou. Depois eu coloco num vídeo isso daqui também. Que localizou essa outra formação rochosa ali, né? Tá? Bom, então assim, o que que isso vai significar, tá, pessoal? Deixa eu localizar aqui, deixa eu voltar ali nas pedras. Ó, vou abrir essa imagem aqui. Deixa eu ter, acho que eu tinha essa imagem. É que infelizmente acabou caindo, tá? Eu acabei perdendo as imagens que eu tinha separado. Ver se eu localizo uma boa aqui, ó. E assim, tem várias formações como essa. Não é só essa não, tá? Tem outras. Tem uma amarela e preta, que é uma cobra também. Isso aqui não é IA, isso aqui eu falo disso aqui desde antes de existir IA, tá? Existem algumas formações essas aqui que não são IA. A maioria dessas antigas, né, que a gente mostrou aqui no canal, tá? As imagens que eu tinha separado, infelizmente, não vou ter agora. Bom, o ponto tá? O ponto aqui é o seguinte: existe um conceito das criaturas seladas, né? Então, é o mesmo conceito que você tem dos antigos trolls, que são petrificados na Escandinávia, são transformados em pedra, né? Então, gigantes, os apus, que são espíritos das montanhas sagradas, né, dos incas. Aqui eu tenho um livro do Mircea Eliade, que é um mitologista, tem algumas informações muito boas, o conteúdo dele. Então, aqui, ó, na Babilônia, ele vai falar sobre o Enuma Elish, né? E aqui embaixo, tá? A primeira sequência, tá. Durante esse tempo, o povo procurava Marduk, que se julgava preso na montanha. Fórmula indicadora da morte de uma divindade. Então, quando um ser humano, uma divindade, perdão, era retirada dessa dimensão, ela morria e era mandada para uma inferior ou para onde quer que fosse, a forma como ela existia, né, ela era silificada, ela ficava na terra na forma de pedra. A gente tem vários mitos que apontam sobre isso, né? A gente tem a Medusa, a gente tem na Bíblia mesmo aquele caso quando Sodoma e Gomorra vão ser destruídas e aí a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal, né? Então, assim, a gente tem os trolls na mitologia nórdica, tá? Então, essas relações, elas são muito interessantes. Dragões transformados em montanha, que tem na mitologia chinesa, tem até uma formação chamada, em inglês fica Sleeping Dragon Mountain, tá? A gente tem os titãs da mitologia grega, que teriam sido aprisionados também, com montanhas lançadas sobre eles, ficaram presos dentro das montanhas, tá? Então, esse conceito é interessante porque ele traz um pouco dessa visão, né, dessa dimensionalidade. Em uma das aulas ali da esfera, que é do primeiro curso que aparece aqui, a outra história do mundo, a gente vai ver no primeiro módulo, eu já mostrei algumas vezes, tá? Quando fala sobre a queda do dragão,
A realidade fractal dos deuses, destino dos titãs, a queda do dragão. Eu acho que é esse daqui. Tá? Nessa aula aqui a gente vai ter isso, se eu não estou enganado. Deixa eu passar aqui devagar. Bom, existe uma... Esses seres, basicamente, os mais avançados, né, que eram os líderes, né, por exemplo, Cronos era o mais avançado, ele era o maior. Então ele era o líder entre os titãs. Ele era o menor dos titãs em tamanho, e era o mais novo, mas ele era o líder, ele era o mais forte, mais poderoso, né? Então, esses seres, basicamente, eles vêm de uma dimensão superior, e o próprio Cronos, ele tinha 3 cabeças, tá? Na sua forma não corpórea. Era um dragão, era um ser serpentino, como um dragão de 3 cabeças. E aí ele vai nascer na Terra, ele vai emanar na terceira dimensão, né? Enfim, ele vai descer e vai aparecer, vai emanar na terceira dimensão e vai aparecer como um titã. Essa é a forma que ele se materializa. Depois, eles vão perder a batalha, Titanomaquia, os titãs, né, no caso, liderados por Cronos, para os deuses do Olimpo. Futuramente, então, esse titã reaparece, agora como um homem, né, segurando uma foice, como Saturno, mais ao ocidente, não mais lá na região anterior, onde fica sendo dominada pelos gregos, mas depois ele nasce como um ser autóctone nascendo da Terra, agora na região latina da Península Itálica. Num outro período, isso é mitologia greco-romana. Tá? Então, esses seres, eles saem de uma forma mais, mais elaborada, né? Uma forma espiritual extremamente poderosa, e aí eles vão num processo de expansão dessa realidade, até mesmo de queda, né? Eles vão se materializar de certas formas nessa realidade. E quando eles saem, assim como nós, da terra fomos criados do pó, nascemos ao pó, retornaremos, né? Da mesma forma, só que eles não foram criados do barro. Então, eles vão ser... eles vão ficar ali como um ser humano também se torna osso, né, primeiro, e morre, né? Basicamente, eles saem da sua natureza animal, da sua natureza viva, e lhe é retirada isso. Eles são selados no reino mineral. Então tem o reino mineral, animal, perdão, mineral, vegetal e animal. Então eles são selados. Eles é tirada a condição animal e eles se tornam um mineral. É também uma queda no processo da matéria, da experiência da matéria. É uma forma de mantê-los aprisionados. Isso é o selamento das criaturas. Então eles mantêm-se num estado de como que uma dormência, né? Porque a realidade mineral, ela é muito mais lenta. Ela existe, tá? Mas ela tem limitações muito maiores. É uma espécie de... é uma maneira de você selar ou aprisionar a matéria naquela experiência ali. Então a versão material daquele ser fica aprisionada. Então ele só pode existir de uma outra maneira, não material. Tá? Então essas seriam de existências em outras dimensões. Percebe? Então, aí, no CERN, a teoria da simulação, ela vai dizer o quê? Que tudo já aconteceu antes. Lembra aquilo que está escrito lá também, que é atribuído a Salomão? Não tem nada de novo debaixo do céu. Tudo que está acontecendo já existiu antes, basicamente. Então, já na teoria da simulação, a gente tem os loops temporais, né? Só que você imagina, então, um grande programa rodando múltiplas simulações que testam cenários. Tá?
Então, os erros e resultados indesejados levam a resets e ajustes no tempo. Então você vê que, pô, a coisa está caminhando aqui para um 1984 do George Orwell. Não é que isso é uma possibilidade no futuro, isso é uma realidade, tá? E as pessoas dessa realidade que têm o conhecimento e têm a capacidade de retornar, elas retornam até o ponto anterior para tentar fazer mudanças para impedir que a linha temporal se desdobre naquela direção. Então, aí você tem a questão dos travelers, né? Eles voltam para tentar, enfim, segundo essa tese, para tentar evitar isso, né? E aí você tem duas realidades distintas. Uma delas é a realidade física e tecnológica, essas pessoas, né, fazendo isso pela tecnologia, e você tem a realidade mais elevada, que são a dos seres de outras dimensões superiores, os seres celestiais, que já entra na realidade de outra dimensão, que a gente chama de espiritual. Então, o que a gente está falando aqui não é a mesma coisa, tá? Não confunda uma coisa com a outra. A realidade celeste é uma coisa. A realidade física, ainda que altamente tecnológica, é outra. É possível que em determinado momento elas se encontrem e se cruzem, né, o que é extremamente perigoso também, tá? Mas o ponto é que são coisas diferentes, tá? Isso aqui é o símbolo de Anu, né? É o símbolo da divindade, que seria o que dá origem aos Anunnakis ali, né? Então, divindade celeste, né? Bom, não vou aprofundar tanto, né, para esse lado a coisa, tá? Que o objetivo é realmente manter essa lógica da simulação, tá? Então, bom, em termos quânticos, a gente tem a ideia dos multiversos, as ramificações de realidades que são inspiradas na interpretação de mundos. Aqui o passado ele não é fixo, ele é probabilístico e intervenções podem alterar trajetórias. Tá? Espera só um pouquinho. Deixa eu só botar em outro lugar essa imagem aqui. Essa aqui, ó. Espera só um pouquinho, pessoal. Ô, droga. Eu quero botar essa imagem aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem a representação corpo, alma e espírito, né? Então são 3 dimensões diferentes, tá? 3 níveis diferentes que coexistem, tá? Mas não quer dizer que eles são uma coisa só a todo momento. Quer dizer, experiências que o espírito está vivenciando, o corpo não vivencia. Ele está separado, ele não está tendo o mesmo grau de experiência. A alma é a mesma coisa. Então você pode estar vivenciando uma coisa no corpo e a alma em outra. Por isso que é muito comum o pessoal falar, eu vi você, isso no contexto religioso é muito comum, né? Eu vi você aprisionado. Então você tá aqui vivendo sua vida normal, mas a sua alma está aprisionada num cativeiro. Então assim, porque na outra dimensão a sua realidade está presa. O seu ser, a sua experiência está aprisionada em em algum ponto. Tá? Então, a tese é mais ou menos assim, né? O pessoal percebe que lá na frente a coisa descambou para o totalitarismo. A coisa foi lá, virou 1984, George Orwell. E alguns caras lá do futuro,
que formam uma espécie de... São tipo agentes, tá? Ou uma resistência, eles voltam e pensam num plano. Como é que a gente pode evitar isso? Bom, a gente volta em certo momento. Se a humanidade foi muito para o materialismo, muito para o domínio, criou uma estética totalitária que uniformiza o ser humano, robotiza o ser humano, né? Como, por exemplo, você pegar na Coreia do Norte, na Alemanha nazista, na China comunista nem tanto, né? Mas principalmente se pega esses países, a Alemanha Oriental, o pessoal que tenta uniformizar a coisa toda, né? E vira uma coisa totalitária que vai chegar lá na frente com a tecnocracia. Você vai ter as pessoas sendo controladas pela a máquina dominando a mente humana. A mente humana é controlada, ela passa a ser controlada totalmente, porque em certas condições isso é mais fácil de fazer. Aí as pessoas lá da frente, elas percebem isso. Ah, não, a coisa, tipo, descambou para esse lado errado aqui. Então, como é que a gente pode fazer? A gente tem agora uma tecnologia que permite a gente voltar até certo ponto. Então a gente volta e planta lá, por exemplo, uma cena cultural específica, tá? Ela pode ser uma coisa que não é necessariamente uma coisa positiva para os nossos olhos aqui, tá? Porque vai envolver uma cena que incomoda, vai envolver muitas vezes cenários, você vai ter ali pessoas que vão ir para o outro lado, vão acabar... vamos pegar o movimento anos 60, né, o movimento hippie dos anos 60, ou o movimento trance que aconteceu nos anos 2000, principalmente. Então, nos anos 60, beleza, os hippies, levou muita coisa, muita gente foi pro lado da droga, pra libertinagem total. Só que isso rompeu um outro extremo que estava acontecendo, que era o extremo que levava pra eugenia, que era o racismo institucionalizado, que era a criação do modelo extremamente totalitário. Autoritarismo levado às últimas consequências. Então você volta e rompe com aquela... Você cria uma coisa que não vai impedir, que não vai permitir que a coisa vá para o lado... assim, que vai criar no subconsciente das pessoas, tá? Uma resistência natural àquilo, quase como que um antivírus, em termos culturais ou ideológicos. Então é mais ou menos isso. Então isso acontece em certos períodos, tá? Eu poderia citar o que me parece que faz mais sentido, né? Seriam esses dois aí, nesses últimos tempos aí. Então, você pode pegar o outro lado da análise, né? Ah, não, mas isso levou a uma deturpação. Sim, tudo tem dois lados. Por um lado, você rompe paradigmas. Por outro, você rompe paradigmas. Então, romper paradigma é uma coisa boa quando você impede o totalitarismo, mas ele pode ser uma coisa ruim quando ele não tem, a pessoa não tem mais limites, e você vai ter gente ali tendo uma série de problemas por conta disso também. Mas quando você coloca numa balança no final das contas, aquilo cumpriu o seu propósito e mudou a linha espaço-temporal, tá? Basicamente é o que a gente teve também nos anos 2000, né? Com esses movimentos, esses grandes booms culturais, né? Que surgem ali trazendo uma visão de mundo mais expansiva, mais transcendental, de fato, né? Claro que a partir daí vai ter um monte de uma parafernália pseudo-esotérica que vai surgir pegando carona, que não é exatamente o propósito, isso é simplesmente desdobramentos disso. Mas o ponto era criar aquela bolha, aquele boom, aquele cogumelo atômico expansivo que vai mudar a realidade naquele ponto para criar uma curvatura no direcionamento da continuidade da realidade. Uma curva na linha do espaço-tempo que vai levar as coisas a serem diferentes do que teriam sido se isso não tivesse acontecido, né? Então isso aconteceu, por exemplo, quando olha que curioso, alguns produtores lá em Israel
começaram a produzir o som que se tornou trance, que se tornou um cenário no mundo que rompeu claramente com aquele caminho retinho que a coisa estava indo. Reto não no bom sentido, me refiro. Reto no sentido que pode levar a um sistema fascista de nível mundial. E você pode trocar a palavra fascista por comunista, se você preferir. Alguma coisa que uniformize a espécie humana. Porque isso está, muito embora tenha uma série de problemas, aliás, as pessoas vão em raves, usam droga, beleza, concordo, né? Tem uma série de problemas, sim. Só que, em termos do subconsciente, tá? A primeira coisa, em termos musicais, aquilo estava totalmente à frente do tempo. Tá? Era uma coisa que não tinha como ser inventado por uma pessoa. Simplesmente os caras deram um salto quântico no processo de criação. Tá? E eles vêm de Israel. Né? Então eu não me surpreenderia se surgisse essa alegação, né, de que esse pessoal voltou no tempo, basicamente, para plantar uma cena específica em certo período. Porque aquilo mudou e conectou uma série de indivíduos a isso que vinha acontecendo. Depois a coisa se perde, se corrompe, é massificada, é popularizada, ela se torna uma coisa, como é que se diz? Vulgarizada. Então as pessoas vão lá, não é mais, perdeu a essência, mas aquela essência original, ela já causou a mudança que ela tinha que causar, para evitar que a coisa fosse para aquele lado. Então o professor L'Oréal Rocha, ele costuma dizer, quando você fala do nazismo, por exemplo, o nazismo é, antes de tudo, um projeto estético. O 1984, do George Orwell, é um projeto estético. Qualquer governo totalitário que massifica e uniformiza o ser humano como se fosse um produto, um número, sempre tem uma estética por detrás. Era assim na União Soviética também, é assim na Coreia do Norte também. A estética, ela é importante porque ela cria uma sensação de identificação entre o ser e a realidade que ele está vivendo, na qual ele está vivendo. Percebe? Então, aí você tem esse processo. Então, as pessoas, elas entram numa estética uniformizada. E quando você vai comparar isso com algo que Jesus Cristo falou, né, ou pelo menos está escrito que ele fala de uma coisa chamada reino dos céus. Então, esse reino, ele não vem com aparência invisível, mas invisível porque ele está dentro de nós e se manifesta através do ser humano, através de quem se permite essa conexão. E quando você vai estudar como é um reino é diferente dessas estéticas. O reino, ele é colorido, tá? Ele tem bandeiras, ele tem indivíduos extremamente diferentes e únicos. O reino é isso. O reino, ele já tem essa diversidade, mas não aquela diversidade dessas ideologias woke. Não essa coisa bizarra, grotesca, que foi popularizada, que ela foi tomada por um processo de subversão cultural, foi transformada, embalada em um produto e reproduzida e repetida para as pessoas abraçarem. Não é esse tipo de diversidade que eu estou falando. Eu estou falando daquela que é inerente ao ser humano, aquela que nós já temos, que nós já somos, cada um indivíduo, cada um uma singularidade, cada um com a sua própria característica, que é diferente de todas as demais, cada um com sua impressão digital, com sua íris, com seus pensamentos, com suas ideias e em um âmbito transcendente, cada um como uma expressão da multiforme graça de Deus. A manifestação como o sagrado experimenta a si mesmo através de nós, através de você. Então, isso é o reino, ele se organiza e se expande e manifesta-se. Percebe?
Então não é uma coisa baseada numa ideologia, num ódio, num sentimento de superioridade, numa tese de superioridade racial ou de superioridade da revolução do proletário, porque nós somos moralmente melhores, porque somos contra os capitalistas malvadões, como pensam os comunistas. Não, não é isso. Na verdade, isso transcende e supera e muito esses conceitos. Então, a forma que um reino se manifesta é essa, a forma que a vida se manifesta é essa, a forma que a realidade se manifesta é essa. Tá? Então, ela vai expandindo, fixando, expandindo, fixando, corrigindo, fixando, expandindo. É uma coisa muito mais orgânica, muito mais parecida com a forma como a vida se manifesta até mesmo na natureza. É assim. Essa é a ordem natural, de fato.